Espírito, onde só a tua palavra pode discernir os pensamentos e intenções do coração. Fala conosco, que essa palavra seja uma semente em terra fértil, possa germinar, brotar, dar frutos, para a glória do teu nome. Nós te pedimos agora a tua bênção, em nome de Jesus, amém, e graças a Deus. Você pode aplaudir ao Senhor pela vida do servo de Deus? Meus irmãos, a paz do Senhor, amém? Amém. Graças a Deus chegamos aqui, quero me antecipar e pedir perdão à igreja pelo horário, mas foi um pouco difícil chegar aqui. Nós moramos ali em Bangu, Vila Aliança, então de lá para cá, para mim foi um pouco complicado em relação ao acesso, mas o Senhor nos trouxe a este lugar, e se chegamos é porque há um propósito para esta noite, amém? Estou acompanhado da minha família, como já foi apresentado. Quero agradecer a Deus pela vida, nosso amigo pastor Isaac, Deus abençoe, obrigado pelo convite. Meus irmãos, minhas irmãs, abramos as nossas Bíblias no livro de Daniel, capítulo 6. Versículo 10. E depois o versículo 22. Daniel capítulo 6, versículo 10. E depois o versículo 22. Todos encontraram? Amém? Verso 10 diz assim: Daniel, pois, quando soube que o edito estava assinado, entrou em sua casa. Ora, havia no seu quarto janelas abertas do lado de Jerusalém, e 3 vezes no dia se colocava de joelhos e orava diante do Senhor, e dava graças diante do Senhor, como também antes costumava fazer. 22. O meu Deus enviou o seu anjo e fechou a boca dos leões, para que não me fizesse dano, porque foi achada em mim inocência diante dele. E também contra ti, ó rei, não tenho cometido delito algum. E tu pode dizer amém? Antes de se assentar, eu gostaria que você dissesse assim: hoje eu estou indo para a cova. Pode se assentar. Meus irmãos, nós estamos diante de Daniel no capítulo 6, e os irmãos sabem perfeitamente que Daniel, ele vai ser levado para passar um tempo dentro de Babilônia. Daniel se destaca entre aqueles que chegam na Babilônia, porque Daniel tinha um espírito de excelência. Daniel era um jovem sábio, um homem sábio, e em tudo que Daniel fazia, o Senhor era com ele. A Bíblia diz que o rei Dario estava com o projeto de colocar Daniel responsável por 120 províncias. Na verdade, Daniel entraria em destaque. O que a gente começa a perceber no capítulo 6 é que alguns homens estavam observando o comportamento de Daniel. Quando Daniel chega aí em Babilônia, uma das primeiras coisas que acontece é que o seu nome vai ser mudado. Ele deixa de se chamar Daniel e passa a ser chamado de Beltesazar. Daniel cresce ali dentro, na área política e também com o seu ministério. Daniel está enfrentando aqui no capítulo 6 uma perseguição. Haviam 3 homens que estavam tentando parar o ministério de Daniel. Mas tinha um segredo na vida de Daniel que fazia tudo que ele colocava a mão dar certo e crescia. Daniel orava de manhã, Daniel orava de tarde, Daniel orava de noite.
Daniel tinha 3 momentos no dia que ele dedicava para a oração. Esses homens que vão tentar parar o ministério de Daniel, eles entenderam o seguinte: para nós pararmos o ministério de Daniel, primeiro precisamos fazer ele parar de orar. Glória a Deus. Eu não sei qual a estratégia que talvez o diabo vai tentar usar para parar o teu ministério, mas para alguns o ministério não dá certo, é só parar de orar. Para outros é só arrancar a internet. Para outros é só tirar algumas coisas materiais. Para Daniel não. Eles entenderam que o ministério de Daniel ia parar, ia desandar, se eles fizessem Daniel parar de orar. Eles vão até o rei Dario e diz: rei, nós precisamos assinar um decreto. Ninguém deve fazer petição a ti, ó rei. Ninguém deve fazer nenhum pedido, se não for ao Senhor. Em outras palavras, eles estão querendo aprovar uma medida provisória. Você sabe que medida provisória é uma lei que tem tempo de validade. Só isso, ela só vem para um tempo. E essa lei, ela vem só para os obedientes. A lei dizia: é proibido fazer oração, fazer qualquer tipo de petição, a não ser que o relacionamento seja direto com o rei Dario. Daniel estava no dia que essa lei foi aprovada, irmãos. Talvez se fosse na modernidade de hoje, poderíamos dizer que Daniel votou contra. Mas a lei foi aprovada. Nós lemos aqui no versículo 10. Diz assim, o verso 10 está escrito: e Daniel, pois quando soube que o edito estava assinado, ele foi para sua casa. Em outras palavras, Daniel, quando soube que a lei foi aprovada, ele não perdeu o endereço de casa. Daniel, quando soube que a perseguição ia começar, ele não perde a direção de onde ele fica, ele volta para casa. E quando Daniel volta para casa, aqui, Daniel está me ensinando uma coisa: a pressão pode aumentar, mas eu não vou perder a direção. Porque quem ora pode perder pessoas, pode perder coisas, mas nunca vai perder a direção. Deus pode te arrancar pessoas, coisas, mas tu não vai perder a direção. Eles estavam dispostos a acabar com o ministério de Daniel e com a vida profissional, mas primeiro eles precisariam fazer Daniel parar de orar. E tem gente que só não consegue avançar no ministério porque não tem uma vida de oração. É até um bom obreiro, é até uma boa irmã, é um bom irmão, tem tudo para dar certo, só não tem uma vida de oração. Pastor, mas eu não concordo com isso. Irmãos, esse problema não é de hoje, esse problema é lá de trás. Os discípulos eram assim, e no momento de intimidade com o próprio Cristo, eles pediram ao próprio Cristo uma aula. Eles disseram: Senhor, nos ensina a orar, porque eles eram ruins em oração. A verdade é que nós somos ruins em oração. Você pode ter certeza que hoje a gente ora muito pouco para a intensidade daquilo que a gente vive. Você quer ver? Eu vou falar algo muito simples. Quem tem carro vai entender o linguajar que eu vou utilizar. Se você tem um carro, ele pode ser da marca boa ou uma marca popular. Se você muito usa, muito também tem que fazer manutenção. Agora vem para a sua vida espiritual. Você está sempre debaixo de guerra e ora de vez em quando. Ou ora quando você fica ferido, ou ora quando tem um aborrecimento. E oração não é igual de pirona, a gente ora para a dor passar. Oração é relacionamento com Deus. Se Daniel estava bem, ele orava. Se estava mal, ele orava. Ele tinha um compromisso. Qual era, pastor? 3 vezes ao dia ele dedicava a oração. E aqui no verso 10 diz assim: ele soube que a lei foi assinada, entra dentro de casa. Eu não sei
sei se antes a janela ficava aberta, mas aqui no verso 10 está dizendo que a janela está aberta. Se é nos dias atuais, ou se Daniel é um de nós, ele fecharia a janela. Mas quem não teme o que vive no quarto da oração, não fecha a janela para a pressão. A gente quer fechar a janela porque a gente tem medo. A gente quer fechar a janela porque a gente sabe a promiscuidade que a gente vive no nosso quarto da intimidade, que a gente chama de quarto de relacionamento com Deus. Pastor, que palavra é essa, promiscuidade? É momentos de interesse. Você fala, Deus, faz que eu vou fazer. Sabe o que Ana falou na oração? Se tu me deres um filho varão, eu já digo que ele é teu. Ela foi a primeira pessoa na Bíblia a entregar algo para Deus que ainda não era dela. Ela disse, eu não tenho, se eu tiver, já é teu. E às vezes nós entramos na síndrome de Golias. O que é a síndrome de Golias? Tem gente que tem tudo para dar certo, só que está no exército errado. Quem era Golias? Golias era um grande guerreiro, tinha um bom currículo, mas infelizmente desprezou as coisas pequenas e foi mexer com quem não era para ter mexido. Daniel entra dentro de casa, ele dobra o joelho, aleluia. E o verso 10 diz assim: e ele orava como antes fazia. Eu vou repetir isso aqui para você não esquecer, nessa introdução que estou fazendo. Daniel orava como antes fazia, ou como costumava fazer antes. Sabe o que isso quer dizer? A pressão não vai mudar o compromisso da minha oração. Oh, aleluia. Eu não sei qual é a fase da vida que você está vivendo, mas essa campanha tem por tema, por essa causa eu me coloco de joelho. Não é a causa que me faz orar, mas eu oro para essa causa mudar. Quem tem compromisso com Deus, o problema não é um envolvimento para se relacionar, o problema é só um motivo para ter mais um culto de ações de graça. Se eu fosse você, eu já marcava o culto de ações de graça. Mas pastor, está todo mundo desempregado lá em casa. A lógica é essa: é agradecer sem ter, é crer sem ver, é acreditar sem poder entender. Milagre a gente não precisa explicar, milagre a gente tem que viver. Deixa a janela aberta, quem quiser ver vai ver. Aí eles passam, a Bíblia diz que eles passam, e quem sabe pegaram o WhatsApp, tiraram foto e mandaram para o WhatsApp do rei Dario, dizendo, ó, Daniel não está obedecendo. O texto diz que Daniel é chamado para conversar com o rei Dario. Quando ele chega diante do rei Dario, o rei Dario faz as perguntas a ele, dizendo, você realmente desobedeceu? E Daniel disse sim. Sabe o que o rei Dario disse? Se tu me disser que não fez, eu vou acreditar em você. Só que Daniel persevera naquilo que ele faz no privado. Ele expõe ao público dizendo, não, eu realmente estava orando. Porque só tem autoridade no público quem tem uma intimidade com Deus no privado. Aí Daniel disse, rei, eu estava orando. Mas Daniel, você não sabe que é errado orar? Bom, é errado agora. Eu não vou mudar o meu costume. E os irmãos são bons de Bíblia, os irmãos sabem que aqui, no capítulo 6, se alguém desobedecesse, orasse, ia para onde? Ia para onde? Diga, cova. Só as mulheres, diga, cova. Só os varões, diga, cova. Então a gente já entendeu que quem ora vai para onde? Então não é todo mundo que vai para a cova, é só quem ora. Quando Daniel viu a lei escrita dizendo, se fizer uma petição no prazo de 30 dias ou uma oração, vai para a cova. No entendimento de Daniel, eu já queria mudar de endereço mesmo, vamos para a cova.
pegam Daniel, vão lançar Daniel na cova. Essa cova aqui, de Daniel, não era uma cova como talvez você imagina. Lançaram ele, jogaram ele dentro de um poço. Não, era uma cova que para entrar tinha uma porta que ficava no chão. Você levantava a porta, tinha algumas escadas que você acessava para chegar até o fundo da cova. Aí aqui vem, levantar a porta da cova. Daniel coloca o pé no primeiro degrau, nenhum leão pega ele. Ele coloca o pé no segundo degrau, nenhum leão pegou ele. Ele coloca o pé no terceiro degrau, nenhum leão pegou ele. Já era para você estar dando glória a Deus, eu vou continuar falando dos degraus. Ele coloca no quarto, quinto, sexto, sétimo, oitavo. Daniel chega no fundo da cova e nenhum leão pega Daniel. Mas pastor, por que os leões não pegaram Daniel? É porque ele tinha uma vida de oração? Não era só por isso. E você vai perceber que quando Daniel chega dentro da cova, para Daniel aquele momento é normal. Você não vê aqui ser esboçado no capítulo 6 um momento de desespero ou preocupação de Daniel. Por quê? Quem ora antes do problema chegar, quando vive ele, não fica preocupado. Vou repetir para você dar glória a Deus. Quem ora antes do problema chegar, quando vive ele, não fica desesperado. Por quê? Porque ele sabe em quem ele pode confiar. A minha confiança é resultado do relacionamento que eu tenho e com quem você se relaciona. Eu tenho uma pergunta para lhes fazer esta noite. O teu relacionamento declara o nível de confiança que você tem. Quem pouco confia em Deus, pouco conversa com Deus, pouco ouve Deus. E quem não ouve Deus tem costume de ouvir qualquer pessoa. Não dê ouvido para quem não ouve Deus. Daniel está dentro da cova. Por que na cova ele não faz oração, pastor? Porque não precisa. Quem está vivendo aquilo que já sabia que ia viver, se preparou antes. A oração, ela faz algumas coisas com a gente. O que aquela oração faz? Ela antecipa. Quando Jesus chega no Getsemane, ele vai fazer uma oração. E na oração é antecipado para ele o momento da dor. Então se prepara. Quem gosta de orar vai sentir dor logo. Vou repetir isso aqui só para você mastigar devagar. Quem gosta de oração logo sente algumas dores de forma antecipada. É mais ou menos assim: eu vou orar, acaba de orar, meu Deus. Aí tem gente que te olha assim, está acontecendo alguma coisa, você fala, meu Deus. O que você viu? Meu Deus. Está tudo bem? Meu Deus. E tem hora que você não pode falar para ninguém, porque o que Deus fala para você é para você. Se Deus quisesse falar para tua esposa, se Deus quisesse falar para tua casa, se Deus quisesse falar para a família, Ele reunia a família e falava. Aprenda a ter segredo com um Deus que você fala. Você lembra de Abraão e Isaac? O Senhor disse: Abraão, ele disse: eis-me aqui. Tudo bem, tudo bem. Faz o seguinte, Abraão, eu quero o teu filho Isaac, aquele que tu amas. E os irmãos sabem que Isaac significa sorriso. Quando o Senhor diz, eu quero Isaac, logo o Senhor está dizendo, eu quero o teu sorriso. Você acha que a Bíblia diz que ele sai de madrugada? Ele sai de madrugada, porque até Abraão chegar no Moriá, eram 3 dias. E ele devia sair de madrugada. A Bíblia diz que saindo de madrugada, você não vê ele falando para Sara: Sara, filha, acorda, paz do Senhor, boa noite, tudo bem? Então estou indo ali matar Isaac, tá?
Sabe por que tem coisas que dentro da nossa casa e dentro do nosso ministério a gente perde? Porque a gente invalida aquilo que Deus falou para nós. Ou às vezes terceirizamos a responsabilidade. A gente acessa essa responsabilidade que Deus deu para nós para outros. E Deus não disse para você falar nada, Ele só falou para você: pastor, e como é que vai ficar o restante? Deus se encarrega de cuidar de tudo. Somente pega Isaac e vai. Abraão tinha um sério problema de obedecer a Deus de forma completa. Ele sempre obedecia, mas a obediência de Abraão sempre era 98%. 2% ele nunca obedecia. Iniciando seu ministério, o Senhor disse: sai do meio da tua parentela, sai do meio da tua terra e vai para a terra que eu vou te mostrar. Abraão fez, mas acabou levando Ló junto com ele. E não foi isso que Deus disse. Deus disse: eu quero você sozinho, sai. A gente tem um péssimo hábito de obedecer a Deus, mas obedecer a Deus de forma parcial. A gente obedece até a parte que é legal, outra parte, não, isso aqui eu vou orar para ver se Deus muda de ideia. Não, essa parte aqui eu vou levar para o monte, eu vou levar para o quarto da oração. Tem coisa que você pode orar, pode jejuar, você pode fazer o que for, Deus não vai mudar o que Ele disse. Acabou. Não tenta insistir o sim de Deus quando Ele já disse não. Eu vou repetir isso aqui porque alguém precisa gravar essa palavra. Não tenta insistir o sim de Deus se Ele já disse não. E o não de Deus é a melhor coisa que tem. É difícil de entender na hora, não é? Mas é a melhor coisa. Quando você olha para o livro do Êxodo, para o princípio, o Pentateuco, você vai ver que Moisés escreve 613 preceitos. E dos 613 preceitos que Moisés escreve, 365 vezes são as iniciais com a palavra não. É Deus proibindo mais vezes do que liberando. Os 10 mandamentos iniciam com a palavra não. O nosso Deus, Ele gosta de impor limite. Não é de proibir, é de impor limite. Se quiser fazer, você faz. Mas Ele já disse, é para ir só até aqui. Daqui para cá você volta. A condição de Daniel dentro da cova, como é que fica, pastor? Se ele é fiel, se ele é obediente, por que ele foi para a cova? É por isso que ele foi para a cova, porque ele é fiel, porque ele é obediente. A condição do evangelho não é sobre conforto, mas é sobre confronto. Você está esperando o quê? Porque você é obediente, está esperando um troféu? Não é aqui que ganha, é no céu. Você está esperando o quê? Deus disse que aqui no mundo tereis aflições. Ele disse: tem bom ânimo. As últimas palavras de Cristo com os discípulos foi: vocês serão odiados por causa do meu nome. Como é que é, Senhor? Vocês serão odiados por causa do meu nome. Em outras palavras, quando Cristo estava junto com os discípulos, Ele também disse assim: nos últimos dias estarão 2 numa cama, um será levado e o outro vai. Estarão 2 no campo, um será levado e o outro vai ficar. Quando Jesus está falando sobre cama, sobre campo, Ele está falando sobre a igreja, sobre a seara. Por que tem 2 e só um vai e um fica? Porque 50% da igreja sobe e os outros 50% desce. Dá um glória a Deus para ninguém pensar que é contigo. É porque tem vezes que a gente pensa que está obedecendo. Na verdade a gente só está se convencendo de que a gente está formatando aquilo que Deus disse. A gente obedece de forma parcial. Daniel, ele era um homem temente a Deus, mas antes de chegar em Babilônia, Daniel era pertencente da tribo de Judá. Olhe para quem está perto de você e diga assim: Daniel era da tribo de Judá.
olhe para mim aqui por favor. Todos que nasciam na tribo de Judá, que também era a tribo onde o próprio Cristo nasceu. Quem nascia na tribo de Judá, eles nasciam com um ensinamento. Porque nas regiões de Judá, os irmãos entenderem, nas regiões de Judá tinham muitos leões e também tinham muitos ursos. É por isso que Davi, quando vai contar a história para Saul, ele diz: eu estava guardando as ovelhas de meu pai, e numa oportunidade veio o leão, eu matei o leão, veio o urso, eu matei o urso. Isso era nas regiões de Judá. Aí o que acontece é que quem nascia na tribo de Judá, ele tinha um ensinamento. Qual era o ensinamento, pastor? O ensinamento era: quem me guarda é o leão da tribo de Judá. Quando Daniel era adolescente, o que ele entendia? Quem me guarda é o leão da tribo de Judá. Quando Daniel ficou jovem, ele continuou entendendo: quem me guarda é o leão da tribo de Judá. Quando Daniel é levado para a Babilônia, ele continua acreditando: quem me guarda é o leão da tribo de Judá. No dia em que a lei é aprovada, no verso 10, e Daniel ficar sabendo: você vai para a cova. Daniel sabia no seu coração: eu entro lá, mas antes de entrar, quem me guarda é o leão da tribo de Judá. Quando você sabe quem está contigo, você não teme o que você vive. Enquanto nós estamos aqui, há um Deus que peleja por nós. A tua casa está sendo protegida por Deus nesse instante. Há uma reunião no inferno querendo acabar com a tua família, destruir os projetos de Deus, mas a mão de Deus alcança onde a tua mão não vai. A mão de Deus alcança aonde os teus olhos não alcançam. Há livramento de Deus nesta noite para a tua casa. Quem me guarda? Quem me guarda? Quando disser assim: você vai ser lançado numa cova. Que cova? Cova dos leões. Cova dos leões. Ah, se eles soubessem da convicção que eu tenho desde pequeno. Que convicção? Quem me guarda é o leão da tribo de Judá. Passa-se o tempo, Daniel dentro da cova. Varão, faz barulho de quem está dentro da cova aí, faz. Daniel dentro da cova. Quem sabe era de madrugada. Ele vê um clarão entrando dentro da cova. Daniel pensou: chegou a hora de Deus me tirar daqui. Quem é que está entrando? A Bíblia diz: e o anjo entrou dentro da cova. Quem está dentro da cova e vê o anjo entrando, pensa assim: é agora que Deus vai me livrar, acabou. Só que o anjo entrou, fechou a boca dos leões e foi embora. Você imagina, tá eu e o pastor Isaac viajando para Minas Gerais, e no meio do caminho o pastor Isaac fala assim: Melk, fala, combustível acabou. E agora? Agora a gente tem que aguardar alguém para ajudar. Só que vamos dizer que nós estamos no meio de uma estrada deserta. Não há possibilidade de fazer nada. E aí eu vou olhar para o Isaac e vou dizer assim: meu amigo, parece que é um anjo que está vindo ali. A gente está sem combustível, está vindo um anjo. O que a gente entende? O anjo está trazendo combustível. Aí o anjo vem. Quando o anjo chega, ele só aperta a minha mão, aperta a mão do pastor Isaac e diz assim: só vim dizer que Deus está no controle. Você já pensou Deus entrar dentro do teu problema, não resolver e dizer: eu estou entrando só para dizer que eu sou contigo? Será que você se alimenta com a palavra que Ele te dá ou com o recurso que Ele manda? O
O anjo entra dentro da cova, fecha a boca dos leões. Por que esse anjo não mata os leões, irmãos? Por que esse anjo não mata os leões? Eu fiquei me perguntando, mas Deus, se o Senhor enviou o anjo lá dentro, por que ele não acabou logo o serviço e matou os leões todinho? É porque dentro da cova, escute isso aqui, na parte esquerda e na parte direita tinham duas portas que eram acessadas pelos alimentadores de leões. Se quando Daniel fosse tirado da cova, se fosse tirado da cova, eles encontrassem leões mortos, poderiam dizer, alguém matou para ele. Deus é tão Deus que Ele te deixa dentro do problema, mas Ele controla o problema e controla você. Controla o problema e controla você. Controla o problema e controla você. A gente ora para Deus controlar a situação, mas quem precisa de controle somos nós. A gente ora para Deus dar vida para o casamento, mas quem precisa de vida somos nós. A gente ora para Deus entrar com recurso, mas quem precisa de recurso somos nós. A gente ora pedindo a Deus amor para lidar com a sogra, para lidar com um cunhado que é chato, para lidar com algum amigo. Aí a gente pensa que Deus vai implantar a sementinha do amor. Plique. Você fica apaixonado, mas não é. Deus te coloca num ambiente para suscitar em você o amor. Aí tu pensa assim, meu irmão, o que está acontecendo? O que é isso? Aí tu não tem outra alternativa a não ser amar. Dentro da cova, a gente não tem controle. Quem controla a cova é o soberano. E por que a condição de fechar a boca dos leões? É porque enquanto você está dentro dessa cova, ele está controlando o domínio dos leões. Porque o domínio dos leões está sobre a sua mordidura, sobre a sua mordida. Então o que o próprio Deus estava falando para o próprio Daniel é: Daniel, enquanto parece que está tudo cercado, eu estou dominando o que estava querendo te dominar. Deus me trouxe esta noite para dizer para alguém: o poder da tua oração vai te fazer viver dentro de um lugar que todo mundo morre. Ninguém fica vivo dentro da cova. Olha para você, você está até engordando. Além de comendo a faia. Olha para você dentro dessa cova, você não tinha nem chance, nem oportunidade. Ele está te dando motivos para você sorrir. Os demônios olham para a gente com muita raiva e diz assim: como é que pode? Eu estou colocando problema, eu estou colocando dificuldade, mas ele está ali, tomando café, sorrindo, dando glória. Às vezes não tem quase nada, está cheio de dívida, mas continua acreditando no dia de amanhã. Que negócio é esse? É porque quem tem compromisso com o Deus da oração não fica preocupado com o rugido do leão. Aí Daniel está dentro da cova. Quando Daniel, irmãos, isso aqui é muito sério. Quem já viveu isso aqui sabe. Quando você está dentro do problema e você vê que é uma possível solução e de repente não é solução, é frustrante demais, irmãos. É ou não é, Carlão? Você vê o anjo entrar dentro da cova, tu pensa: já era, o diabo perdeu. Aí o anjo entra, não dá nem a paz do Senhor para Daniel, só fechou a boca dos leões e foi embora. Ó Daniel olhando para o anjo, e ele continua dentro da cova. De manhã, a Bíblia diz que o rei Dario vai se aproximar da cova, porque ele não dormiu a noite toda.
E aqui eu quero abrir uma pausa para dizer algo profético da parte de Deus para a sua vida. Tem gente que esta noite não vai dormir, porque vai ser esta pessoa que Deus vai dar uma ordem para te abençoar. Amanhã, a estas horas, você vai compreender a intensidade do que estou pregando. Interessante que enquanto eu falo, eu vejo a mão de Deus entrando dentro de gavetas emocionais, e Deus está me dizendo: eu vou entrar aonde ninguém entra. Ai, Jesus. Aí olha isso aqui. Daniel está dormindo, no bom sentido da coisa, né? Porque a Bíblia não fala isso. Está descansando. Ele ouve alguém chamar: Daniel! Ô Daniel! Verso 22. Daniel está dentro da? Olha o que ele vai falar. Ó rei, vive para sempre. O meu Deus enviou o seu anjo, fechou a boca dos leões, porque foi achado inocência diante de mim. Irmãos, vamos dar uma pausa aqui, calma aí. Ai, que graça de Deus. O rei só fez a seguinte menção: Daniel. O que o rei queria saber é: está vivo? Se está vivo, vou mandar abrir a cova. Só que Daniel nem esperou sair da cova, ele já começou: o meu Deus enviou o seu anjo. Ah, o meu Deus enviou o seu anjo. Vai ter gente que dentro do problema mesmo vai dar o culto de ações de graça. Quem falou que é para dar culto de ações de graça? Quando a porta se abrir, deixa te chamar de doido, deixa te chamar de doida. Quem vai sorrir vai ser você. Ninguém estava lá quando você chorou. Ninguém estava lá quando Deus falou contigo de madrugada. Ele falou com você, então faz. Ah, pastor Melk, mas eu nem tenho dinheiro. Como é que eu vou fazer culto de ações? Quem falou para você que culto de ações de graça precisa de dinheiro, gente? Para com isso. Você não precisa. Você só precisa de disposição. Ah, pastor, mas eu queria preparar um negocinho no final. Irmão, todo crente gosta de café. Se não tiver, você pede um irmão mais chegado e fala: olha, me ajuda aí para a gente comprar o café. Mas faz logo esse culto de ações de graça, porque antes da data determinada pelo homem, Deus vai entrar na frente. Oh glória! Como é que é o negócio? Como é que é o negócio, Daniel? O meu Deus enviou o seu anjo, fechou a boca dos leões. Olhe para mim aqui, irmãos. Se sou eu, Melquisedeque, eu ia esperar sair da cova, me alimentar primeiro, para depois eu falar alguma coisa, é ou não é? Mas ele não fez isso. De dentro da cova ele já começou a gritar: o meu Deus. E se tem uma coisa que me faz ficar alegre, pastor Isaac, é que na tribo de Judá dizia assim: quem te guarda é o leão da tribo de Judá. Quando Daniel entra dentro da cova, ele entra confiante, porque ele pertence à tribo de Judá. Então ele entra confiante: quem me guarda é o leão da tribo de Judá. Era uma convicção que ele tinha. A estratégia do diabo era: vou mudar as convicções de Daniel. Eu vou mostrar para ele que leões não guardam, mas que leões matam. A sociedade está gritando por aí, dizendo que pastor não presta.
dizendo que pastor não serve para nada. A sociedade está gritando por aí, dizendo que igreja não presta. A sociedade está gritando por aí, dizendo que a igreja, essa igreja aqui, é uma igreja tolerante. Mas eu tenho uma notícia para dizer para você: nós, em um pouquinho de tempo, como diz a Bíblia, seremos arrebatados, no abrir e fechar de olhos, no soar da última trombeta, e este corpo que é corruptível se revestirá da incorruptibilidade. Só quem acredita, levante as suas mãos. Faz aquele barulho que você sabe que alegra o céu. Vamos tirar Daniel da cova? Vamos. Tira ele. Olha para mim aqui, eu já vou encerrar. As escadas que Daniel acessou para descer, ele agora vai ter que fazer para subir. Ninguém nunca tinha chegado ao fundo daquela cova vivo. Daniel já acessou descendo, então já era vitória. Ele tanto desce, e agora o rei diz: Daniel, pois não, rei, pode sair, meu filho. Daniel vai fazer a escada subindo. Tem gente que diz que exaltação está ligado aos lugares altos. Tem gente que diz aí que quem anda no alto é porque está sendo exaltado. Só que na verdade quem estava embaixo era Daniel, e era ele que estava sendo exaltado. É que você não percebeu, e tem gente que não se atentou. Você pode estar no fundo do poço ou no fundo da cova, mas quem foi que disse que você não é exaltado? Só o fato de estar com vida e os leões não te tocar é a exaltação de Deus. É Deus te guardando, dizendo para a tua casa: ninguém toca, ninguém mexe. Daniel começa a subir a escada. Quem não acreditou teve que ficar de pé para ver. Ué, você está vendo? Estou vendo. Não é possível, mas é. É Daniel? É Daniel. Não, não é possível que é Daniel. Ele entrou aqui ontem, não era para ele estar vivo, mas ele está saindo. Como é que ele ficou lá dentro? Não sei. Ué, mas quem livrou ele? Estão dizendo que foi o Deus. Ele já gritou dizendo que foi um anjo. Cadê o anjo? Anjo não fica aqui. Daniel sai da cova. Aí olhe para mim aqui, para eu encerrar. Irmãos, quando Daniel sai, Daniel não é igual a gente dizendo: Deus, faz justiça, Deus. Para com isso. Quando você pede a Deus justiça, você está dizendo para o dono da justiça dizer, você está dizendo para ele assim: tu não é justo. Você não precisa ensinar a Deus a pedir justiça. Você não precisa dizer para Deus: o que está acontecendo, Deus? É isso mesmo? O Senhor vai deixar eu ficar assim? Tudo é propósito para o testemunho ser maior. Quando Daniel sai, o rei dá uma ordem: ei, traga aqui os homens que lançaram ele na cova, e mande trazer as mulheres e os filhos. Sabe como é que Daniel ficou? Calado. Quando chegaram os homens, as mulheres e os filhos, a Bíblia diz que ainda não tinham chegado nem no fundo da cova. Todos os ossos estavam esmiuçados. Daniel teve que ver a olho nu homens e mulheres e crianças sendo mortas. Tudo porque alguém se levantou contra alguém que não era para ter se levantado. A condição aqui não é vingança. A condição aqui é o amor de Deus. E Daniel nunca pediu para Deus fazer isso. E por que ele viveu isso? Porque quem tem uma vida de oração vai viver o que ninguém consegue viver. Vai acessar lugares que ninguém pode acessar. Vai ficar vivo em lugares que ninguém pode ficar. Deus te trouxe esta noite para dizer: esta causa que você está de joelho, você está falando agora comigo, mas eu já estava esperando você começar a pronunciar. Eu não perdi o controle de nada. Esse problema não me pegou desprevenido.
Deus sabe a hora certa de entrar dentro da tua ferida. Deus sabe a hora certa, o lá de Camanasséria, de entrar dentro dessa mágoa, desse rancor, disso que você chama de depressão. Deus sabe a hora certa. E parece que eu vejo o pastor Isaac, Daniel fazendo assim, ó. Eu estou indo para minha casa, viu? O que eu quero é orar. Aí Daniel está indo. Parece que eu vejo o rei Dari dizendo assim: ô Daniel, vem cá. Você não vai para nenhum lugar agora. Vem cá junto comigo. O rei vai para um lugar de destaque. Babilônia! Atenção! Todo mundo para de trabalhar. Todo mundo para de fazer o que está fazendo. E alguém diz: o rei quer falar. Não, calma aí. Quem é aquele que está do lado do rei? Aquele é Daniel? É. Mas ele não foi lançado na cova? Foi. E como é que ele está vivo? Rapaz, não sei, mas o rei quer falar, vamos ouvir. O rei se prepara, Daniel todo sem jeito do lado do rei. E o rei diz: Babilônia, a partir de hoje, todos vão servir ao Deus de Daniel, ao Deus de Beltesazar. Você quer ouvir? Então levanta a mão e se prepara. Enquanto você vive esse problema, Deus está preparando o dia da exaltação. Só quem recebe isso, dá um pulo da cadeira. Fica de pé, por favor. Uriacando, Eremai de Colamaravacheia. Daniel não precisou pregar, Daniel não precisou pedir oportunidade. Deus fez tudo acontecer na hora certa. Na hora certa. Ai, Derema ainda camando levar a barava cheia. Por que você está preocupado com data? Deus tem hora certa. E se Ele quiser, Ele volta o tempo se for necessário. Ele para o tempo se for necessário. Ele avança o tempo se for necessário. Por amor a você e a vida que você leva de oração, Deus pode fazer muita coisa acontecer. A Bíblia diz que Josué orou e o sol teve que parar. A Bíblia diz que o rei Uzias fez uma oração. E quando ele fez a oração, melhor, rei Ezequias fez a oração. E quando ele fez a oração, o relógio teve que respeitar. A Bíblia diz que Ana orou e o Senhor abriu a madre dela. A Bíblia diz que Jabes orou e o Senhor abençoou ele muitíssimo. A Bíblia diz que Paulo e Silas oraram e Deus entrou dentro daquela prisão. A oração tem o poder de fazer coisas que nada pode fazer. Você tem tudo para depois desse culto mudar de vida. E mudar de vida não é ter um emprego bom. Mudar de vida não é encontrar quem pode te amar. Porque encontrar quem pode te amar, tu já encontrou. Ele te amou primeiro. Uriacana marava cheia. E eu quero orar nesse momento para a sua vida, aí no seu lugar mesmo. Oramanto que leu e de penevara ceia. Esses leões que estão preparados para tentar te avançar, eles estão enfraquecendo a essas horas. Eles vão ter que ser obrigados a fazer jejum, porque em você ninguém toca, na tua casa ninguém toca, no teu casamento ninguém toca. Podem te desprezar, podem zombar de você, mas você está vivo dentro da cova. Só vai para a cova quem tem vida de oração. E tem gente desprezando a cova. A cova não é problema. O problema nunca foi a cova. O problema é como você entra dentro da cova. Lembra que eu falei no início da pregação? Hoje nós vamos para a... E por que tem gente que entra na cova e morre? É porque quem não tem vida de oração, é na cova que a gente vê. Você quer ver quem não ora? Fulano, oi, vamos na cova. E fulano não orava. O que mais se ouve agora, as notícias que repercutem no Brasil,
São pessoas que tiveram desastres no seu ministério. E que Deus guarde os nossos corações. E que Deus guarde os nossos pés para que eles não vacilem. Mas a verdade é uma: quem deixa o costume da oração, qualquer situação pode te derrubar. E Daniel, quando soube que o edito foi assinado, entrou no seu quarto e orava como antes costumava fazer. Não deixe a pressão te mudar. Você tem o poder de mudar a pressão. Vamos mudar a pressão? Vamos? Feche os seus olhos agora. Meu Pai, em teu nome eu faço essa oração. O lamanto de Omendereu e a faia. E eu te peço, por favor, meu amigo fiel. Nesta noite existem homens e mulheres que estão dispostos a entrar dentro da cova se for preciso. Mas eles não querem perder o costume da oração. Não é o medo de morrer, é o medo de perder a comunhão contigo. Eles não aceitam ficar sem orar. E eu quero te pedir nesta noite, Senhor, uma oração simples. Eu faço a ti, por favor, não afasta de nós o teu Espírito. Tem misericórdia de nós. Clamamos a ti esta noite, e não é para que os leões se calem, mas é para que o costume da oração não se perca. E você diga amém e aplauda ao Senhor.